Glória a Deus, salve a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus possa abençoar a tua vida, os teus caminhos, aonde você estiver, amém? Desde já agradeço você que tem se inscrito no canal, você que acompanha no status também. Deus possa abençoar, né, a sua vida. O propósito aqui é trazer força, trazer vigor, né, trazer estrutura para enfrentar este mundo, que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, né? Então queremos estar preparados pela palavra para não perder a batalha, né? Estamos falando da apostasia, né, que é abandono da fé, abandono da verdade que a Bíblia ensina, né, apostasia. E hoje quero ler com os irmãos em Juízes, capítulo 17, né, que quando o Espírito de Deus ele não está em nossa vida, ou se ele se afasta, né, nós começamos a virar escravo das... Muitas vezes nós podemos dizer, não, eu não sou escravo, Moisés, nós se tornamos escravo da circunstância, né, do tempo, né? Muitas coisas somos escravos muitas vezes e não percebemos. Eu principalmente era um. Deus o livre, se alguém me chamasse que eu era um escravo antigamente, eu ficava bravo, né? Porque eu não entendia a verdade, até que Deus me mostrou que eu era, mas Ele me libertou, né? Juízes capítulo 16, no versículo 20. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do sono, disse: serei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então o filisteu pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, fizeram descer a Gaza, amarrando-o com 2 cadeias de bronze, e puseram a girar um moinho no cárcere. Amém? Então aqui Sansão era um homem muito forte, irmãos. Ele tinha uma força incrível, né? Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento, simples assim. Ele tinha uma força sobrenatural. Se nós olharmos um pouquinho atrás, eu li o 16, eu vou ler o capítulo 14, verso 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito. Ele rasgou um leão, como se eu rasgasse uma folha de papel. Porque o Espírito de Deus se apoderou dele, né? Mas com o tempo... Ele veio entristecendo o Espírito de Deus. Isso é apostasia. Ele veio entrando em uma apostasia, abandonando o Senhor, entristecendo o Espírito de Deus, né? Tanto é que aí ele foi amarrado, ele virou escravo e ele rodeava um moinho de moer, preso num cárcere, né? Hoje o cárcere é espiritual. Por que Sansão errou bastante aqui? Se você olhar em Levíticos capítulo 21... Levíticos capítulo 21, no verso 11, não se chegará a um cadáver algum, e não se contaminará por causa de seu pai e de sua mãe. Aqui é o que um narizeu não podia fazer. Sansão era o narizeu, ou seja, a mãe dele fez um voto, assim, se meu filho nascer, eu tenho um filho, nunca se cortará o cabelo dele, então isso é o narizeu. E se você olhar no 14, que eu li aqui o capítulo 14, onde o Espírito se apoderou dele, no 7, diz assim, desceu e falou àquela mulher, ele agradou muito. No 8, depois de alguns dias, quando voltou para tomar, apartou-se do caminho a ver o corpo de Urião morto, que nele havia um enxame de abelhas com mel. Você está entendendo? Aqui, o Sansão, ele chegou perto de um leão que ele tinha matado. No capítulo 14, versículo 8 de Juízes. E em Levíticos 21:11 diz que ele não poderia chegar perto de um cadáver. Você perceba que a desobediência, a teimosia deixa a gente fraco e a gente entra na apostasia. Por isso não podemos deixar nunca o Espírito de Deus se afastar de nós. E ele não vai se afastar quando nós não desobedecer a palavra. Se nós olhar aqui em João, veja bem. Agora eu vou atualizar o texto para hoje. No Evangelho de João, no capítulo 8, tá? Aqui no Novo Testamento, ó, João 8, 32, assim, ó. Então conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 33, respondeu eles: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes que seremos livres? Você está entendendo? O Senhor Jesus está pregando e o povo dizendo, não somos escravos de ninguém. E o Senhor Jesus está dizendo que eles são escravos, como Sansão, porque o Espírito de Deus tinha se afastado de Sansão. Sansão, Senhor, eu vou destruir eles, como eu fiz as outras vezes. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se afastado dele.
Porque ele começou a comer, chegar perto daquele leão morto, que comeu um mel dentro do leão. Ele casou com uma mulher que não era descendência de Israel, não podia, Dalila, e foi ela que o diabo usou para derrubá-lo. Então aqui o Senhor diz que se conhecereis a verdade. Veja que interessante, só está dentro da igreja não quer dizer que é liberto. Só está congregando não quer dizer que é liberto. Ah, eu me batizei nas águas, eu sou liberto. Será? Conhecereis a verdade. Então está na igreja, muitas vezes não conhece a verdade. Conhecereis a verdade, ela vai libertar. Mas desde onde? Nós somos descendentes de Abraão, eles disseram, né? No 34, disse Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo. Então Sansão começou lá a trabalhar como escravo para eles. Arrodearam o moinho, a primeira coisa, arrancaram-lhe os olhos, né? É isso que o pecado faz, tira nossa visão espiritual. Então o Senhor Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Não é a placa da igreja, é a verdade, e a verdade é a sua palavra. Amém? Então a apostasia é isso, abandono da verdade. Porque o Espírito de Deus se afasta. Amém? Que Deus abençoe tua vida com esta palavra, os teus caminhos. Em nome de Jesus, paz seja contigo.